Irmão, irmã, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui, na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens, às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família, às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo à família Teu Rei. Glória a Deus. Não sei se eu vou ter voz não, irmão. Passei um tempo bom orando aqui essa semana, ontem e hoje, né? Então acaba que a voz fica um pouquinho falha. Mas o Senhor vai dar vitória em nome de Jesus. Ainda bem que eu não grito para pregar. Eu dei um grito quinta-feira aqui que eu fiquei com dó dos irmãos. Tinha uns dois dormindo, acordei. Abra sua Bíblia comigo no livro de Daniel. Nós estamos encerrando a série hoje, Faça a Diferença. É uma série que nós estudamos o livro de Daniel, não na sua essência como escatológico, mas como a vida e história de Daniel, no meio, como Daniel viveu em santidade, como Daniel orou, como Daniel buscou a presença do Senhor. E eu quero encerrar o capítulo 12, né, nesse dia, lembrando que semana que vem é Santa Ceia, tá? No domingo é Santa Ceia, juntamente com a conferência. E nós estamos vendo a questão da agenda, mas talvez nós vamos emendar ainda a comemoração dos 5 anos da Igreja Teu Reino. 5 anos já, irmão. 5 anos de igreja. Nós começamos lá no dia 12 de julho de 2020, num culto gravado, porque a prefeita tinha... Prefeita não, né? O momento da época tinha que se ter lockdown, então não poderia ter culto aberto, né? Então nós gravamos. Quem quer ver esse culto? Depois eu vou trazer para você. Lembranças boas. O celular caiu, quase quebramos o iPhone. Tivemos que gravar de 2 etapas. Senhor Jesus. Glória a Deus. Daniel capítulo 12. O tema da nossa mensagem é persevere com esperança. Quantos vão perseverar? Irmãos, essa série nos desafiou a viver com fidelidade em um mundo corrupto. Essa série nos desafiou a viver em santidade em um mundo cheio de crise. O livro de Daniel, ele inspira nós a buscarmos a excelência, a buscarmos a vontade de Deus todos os dias. Daniel foi chamado ainda jovem no primeiro sonho e depois de muito tempo, já mais velho, o neto de Nabucodonosor chama ele de novo para revelar a questão da visão da mão escrita. Quantos lembram disso? Então Daniel permaneceu firme, preso, cativo, mas porém santo. Daniel sofreu perseguições no mesmo nível. Mesma perseguição com Nabucodonosor, ele sofre, com seu neto depois. Os sábios da época se levantam contra ele. A mesma história acontece, Mas nós vimos exemplos de homens de coragem, de oração, de santidade, de confiança a Deus. Mesmo em terras estrangeiras, esses homens serviram a Deus. Igual nós. Esse mundo não é nosso. Esse mundo não é meu, esse mundo não é seu. Nós somos estrangeiros nessa terra. Nós temos uma terra celeste, a nossa pátria celestial. É lá que nós vamos morar, é lá que nós vamos viver, é dessa forma que nós vamos viver. Esse mundo não é nosso. Então nós vamos encerrar essa série com o capítulo número 12. E o capítulo número 12 de Daniel, depois você lê na sua casa, é um chamado a olhar para o futuro. O capítulo número 12, Deus está trazendo para Daniel uma revelação do futuro, do que vai acontecer, de como que vai ser as coisas. E nós precisamos entender isso. Nós temos que ter clareza do futuro. Nós temos que ter clareza do futuro da igreja, do futuro do povo de Deus.
Será que isso tudo acaba aqui mesmo? Será que isso tudo acaba aqui dessa forma? E cresceu, multiplicou e acabou? Não, irmão. Tem um futuro para nós. Tem um lugar aonde nós vamos morar. Tem coisas que irão acontecer que a igreja precisa entender. Porque se a igreja não tem a esperança da eternidade, se a igreja não tem a esperança de morrer e ressuscitar com Cristo, morrer e estar com Cristo, de que adianta viver santo? De que adianta um viver puro, um viver consagrado? De que adianta um viver que agrade a Deus? Se nós não cremos na eternidade, nós não vamos viver uma vida santa. Nós não vamos viver uma vida que busque agradar a Deus. Isso define muito como nós vivemos hoje. Crer na eternidade vai determinar qual estilo de vida nós temos hoje. Daniel cria em Deus, cria nas revelações que ele teve, e pelo fato de crer, Daniel viveu da forma correta. Abraão creu na visão que Deus deu para ele. E o fato de Abraão crer na visão que Deus deu para ele foi peregrino, ele foi vivendo. Noé creu na visão que Deus deu para ele. E assim é nós, irmãos. Assim é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós só vamos conseguir perseverar com a esperança se nós crermos no que Deus disse. Irmãos, se tantas coisas que Deus disse já aconteceu, que dirá o final? Que revelação maior do que você olhar para o Antigo Testamento e ver Cristo sendo revelado anos após anos, dias após dias, e um dia Cristo veio à terra? A maior promessa de Deus até hoje foi que ele enviaria o Salvador, a última aliança, e essa aliança veio. Se Deus cumpriu isso, aí depois tem outras, Atos. Deus derramou do teu Espírito, hoje nós temos acesso, hoje o Espírito está dentro de nós. Nós precisamos perseverar com a esperança, irmãos. E quero falar sobre isso com vocês essa noite. Sabe, olhando para o livro de Daniel, do capítulo 1 ao capítulo de número 11, nós vemos que Deus é fiel. E a fidelidade de Deus é o alicerce da perseverança do seu povo. Para nós que temos 1, 2, 3, 4 anos de caminhada com Deus, talvez aqueles que têm mais, porque nos primeiros anos de caminhada com Deus, a gente vê muito milagre, muita coisa, mas para nós que temos um pouco mais de tempo com Deus, nós temos alguns testemunhos maiores para contar, de livramentos, de coisas que Deus fez, e de fato, irmãos, Deus nos guarda, Deus é fiel. Se eu perguntar para os irmãos aqui sobre a história da sua vida, você vai dizer para mim, Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando da minha vida. Talvez coisas que você tem orado 1, 2, 3, 4, 5 anos, e as coisas vão acontecendo. Talvez aquelas orações que você fez lá na adolescência, lá na juventude, e você está vendo acontecer hoje. Então você vai entender que Deus está cuidando de vocês, e vocês sabem que Deus é fiel. E é nessa fidelidade que nós vamos nos assegurar. O primeiro ponto que eu quero tratar conosco nessa noite é: o sofrimento é real, mas ele é limitado pelo tempo. Daniel, capítulo 12, versículo 1, diz assim: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Glória a Deus. Deus está dizendo para nós aqui que a Bíblia não esconde uma realidade de sofrimento. Deus não está escondendo nenhuma realidade de sofrimento para nós, para o seu povo. Pelo contrário, Deus está preparando o seu povo. Daniel prevê um tempo de angústia, de dor, de sofrimento, de algo que nunca se viu. E assim,
A palavra de Deus diz que Deus vai libertar o seu povo, mas o seu povo será liberto. O que Deus está dizendo para nós? Olha, o sofrimento não é um acidente. Irmãos, o sofrimento na sua vida não é um acidente. O sofrimento na caminhada cristã não é algo que não estava previsto nos planos de Deus. Pelo contrário, o sofrimento, Deus está nos treinando, Deus está nos capacitando para algo maior. Ou Deus está usando tudo isso para a glória dele. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Queira você ou não, o seu sofrimento glorifica a Deus. Não é ruim, não é bom. Gostaríamos que não sofrêssemos, amém ou não? Quem gostaria de ter uma vida sem sofrimento aqui? Todos nós. Mas o sofrimento faz parte do processo. Faz parte do processo onde as pessoas virão e darão glória a Deus pela sua vida. Nós não entendemos o sofrimento. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele também diz, tende um ano, porque ele venceu o mundo, venceu as aflições. A gente lembra da história de Jó. Satanás vai diante de Deus e pede permissão para tocar em Jó. E Deus deixou. Deus falou assim, vai lá, toca. Você vai ver quem é o meu servo Jó. Sabe, irmão? Jó enfrentou dores difíceis, sofrimentos terríveis. Mas nós vemos também no final do livro de Jó que Deus restaurou a sorte de Jó. Deus mudou a história de Jó. Nós vemos a história de José, do Egito. Irmão, que história, que luta, que desafio. Vendido pelos irmãos, acusado injustamente. Mas se tornou um dos maiores no governo, porque Deus tinha um plano para a vida dele. O sofrimento tem dia, tem hora para acabar. Pegamos o apóstolo Paulo, quantas fugas, quantos naufrágios, quantos açoites. Homens de Deus, mulheres de Deus sofrem. Mas o apóstolo Paulo ele vai escrever em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Quantos têm noção disso? Os nossos sofrimentos, os sofrimentos que nós carregamos, que tem dia para acabar, que tem tempo determinado para acabar, ele está gerando para nós, ele está produzindo para nós uma glória eterna muito maior do que o sofrimento. Então, irmão, não desanime porque você está sofrendo. Porque vai ser maior na glória, vai ser maior na eternidade. Pensa Jesus. O quanto que Jesus sofreu pelo fato de entender que ele vai ter que se separar de Deus. Jesus não estava com medo da morte, da cruz, irmão. A grande aflição de Jesus, o Getsêmani, não foi a cruz. Não foi a morte terrível, aquela morte de cruz. Mas foi o fato de pensar que por um momento, por algum instante, Jesus estaria separado de Deus. Por que Jesus estaria separado de Deus? Olha para o seu irmão aí. É por causa disso aí, ó. Jesus se separou de Deus por causa desse irmão que está do seu lado, por causa de mim. Porque o pecado de toda a humanidade caiu sobre Jesus. Não bata no seu irmão, porque senão vai ter que te bater também. Mas foi por causa de nós. O sofrimento de Cristo. E que sofrimento, irmão. De pensar de estar separado de Deus por causa do pecado da humanidade. Os sofrimentos têm tempo para acabar. Por isso nós devemos permanecer com a esperança. Sabe, nos dias de hoje, quantas pessoas sofrem? Irmão, viver o evangelho no Brasil é uma delícia. Aqui eu posso pregar, eu posso falar mal de quem é contra. Eu posso aqui no púlpito falar que quem não serve a Deus serve a demônios. Ainda podemos, sem ser perseguidos. Mas temos irmãos
Um pouquinho de perseguição já tem, né? Mas temos irmãos da igreja perseguida que não pode falar nada. Irmãos que são um 007, porque se eles se declaram cristãos. Eu estava vendo a história, acessei o site da igreja perseguida essa semana. Eu estava vendo uma história de uma família do Irã, onde o pai se converteu, os filhos se converteram, e no Irã eles rebaixam a mulher não tem valor nenhum. E como ele se converteu, né, tem uma prática no Irã que as mulheres só comem depois que os homens comem. Então esse homem se converteu, e uma forma deles expor o cristianismo na casa deles, olha como é simples, é servir as mulheres primeiro, dizendo, olha, vocês são iguais. Só que quando tem uma visita de alguma pessoa que não é cristã, eles não podem fazer isso, porque se fazem, corre o risco de ser descobertos e mortos. Olha como nossos irmãos da igreja perseguida precisam mostrar Cristo dentro da sua família como uma coisa simples, né, irmão? Para nós hoje, nós temos muita liberdade no evangelho, sabe? Tem irmãos que não podem cantar como nós cantamos por causa do sofrimento. Tem irmãos que tem que cantar com o peito. Obrigado, Sayonara. Sofejando. Porque não podem fazer barulho. Tem que cantar porque estão sendo perseguidos, sofrendo por amor a Cristo. Quantas famílias estão sofrendo nesses dias por causa de enfermidade, alguém que está no hospital, por causa de divórcio, por causa de problemas com os filhos. Deixa eu dizer uma coisa, irmão, irmã, seu sofrimento vai ter um fim. O sofrimento seu vai acabar. O Senhor vai entrar com providência. Você precisa viver com esperança no Consolador. Você precisa viver com esperança do que Deus vai fazer na sua vida. Por que Deus está fazendo isso? Por que Deus está fazendo isso na minha história? Sabe, irmãos, e aqui se eu ficar falando sobre dores, eu fico aqui horas e horas. A vida cristã não é uma promessa de um escape de sofrimento. Amém? Pelo contrário, sofreremos. Mas o que nos alivia diante do sofrimento, um cristão, é saber que Deus está presente nisso. Um crente diante da enfermidade, ele sabe que Deus está ali. Um crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus, diante da crise financeira, ele sabe que Deus está ali. Diante do choro, nós podemos olhar para Deus e dizer, olha, Deus, o Senhor está aqui. Sabe, nenhuma lágrima nossa será desperdiçada, irmãos. Nenhum clamor nosso será desperdiçado. Tenha esperança naquilo que Deus vai fazer em nossas vidas. Os que servem a Deus não serão destruídos pelas aflições. Pelo contrário, você está sendo amadurecido por ela. As lutas, os desafios da sua vida, está te amadurecendo. Está fazendo você ir para o próximo nível da sua carreira, da sua história. Não despreze o sofrimento. Não despreze as batalhas, não despreze a luta. Porque o Senhor está conosco, amém? O que eu quero trazer para vocês, esse primeiro ponto, é deixar claro para vocês que o sofrimento, ele tem dia e hora para acabar. O sofrimento, o seu sofrimento, a sua dor, não existe dor maior ou menor, irmão.
A dor de uma gripe no homem é diferente da dor de uma gripe numa mulher. Mas é dor, não ri da gente. É dor. O homem com uma gripezinha tomba. A mulher com a mesma gripe está cuidando das crianças, está arrumando casa, está indo trabalhar, está indo fazer tudo. Mas dor é dor, amém? Homens, pode dizer para as mulheres, respeita a nossa gripe? Dor é dor. Talvez a do seu irmão possa ser maior ou menor do que a sua, mas a do irmão é aquilo que ele consegue suportar. Então nós não podemos olhar para o irmão e dizer, para com isso. Você não sabe o que é sofrer. Irmão, deixa Deus tratar com ele. E nós estamos aqui para suportar uns aos outros diante das dores, amém? Mas eu quero dizer para você nesse primeiro ponto é, Deus está cuidando da sua história. É o que ele disse para Daniel. Daniel, quando isso acabar, os nomes daqueles cujo nome está escrito no livro vai ser liberto. Daniel, fica tranquilo. É uma dor que você nunca viu, mas vocês serão livres. O segundo ponto dessa noite é o versículo de número 2. Olha o que está dizendo aí. 12:2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Irmãos, olha que interessante a visão que Daniel está tendo a respeito da eternidade, dos últimos dias. Nós precisamos estar conectados com a palavra de Deus e entender da esperança da ressurreição, porque ela é certa. Toda a humanidade vai ressuscitar. É claro, a Bíblia é clara quanto a isso. Todos vão ressuscitar. A ressurreição dos mortos. Sabe? Nós vamos enfrentar o juízo de Deus. Não adianta correr, não. Não adianta correr. Você vai estar diante de Deus um dia. Porque isso é o que está sendo revelado para Daniel. É o final da história. Deus vai despertar todos os mortos para enfrentar um juízo definitivo. Todos aqueles que morreram vão ressuscitar. O que esse ensino mostra para nós? Que a morte não é o fim. Amém? A morte não é o fim. Então, quando algum de nós morrermos, ou um ente querido, ou alguém que nós amamos morrer, a morte não é o fim. Pelo contrário, a morte é o início da vida eterna. Então existe vida eterna, existe ressurreição e a morte é o começo. Interessante que a gente vai indo para o final dessa história, aonde todos ressuscitarão com caminhos diferentes. Existem 2 caminhos para a ressurreição. Daniel deixa bem claro, né? A ressurreição ela é universal. Todos vão ressuscitar. Nós, o Lula, o Bolsonaro, seu vizinho, todo mundo. Mas uns vão para a vida eterna e outros vão para vergonha eterna. Uns vão estar diante de Deus, a vida eterna é para todos aqueles que creram, que foram justificados, que viveram pela fé, que viveram segundo a justiça de Deus. E para a vergonha eterna foi aqueles que rejeitaram a verdade de Deus, viveram na injustiça e não se arrependeram. Irmãos, não vai morrer não. Talvez a morte, né, se tratando da palavra, a morte eterna é o afastamento total de Deus. O Luiz falou isso aqui na escola bíblica, né? A vida é estar em Deus e a morte é estar fora de Deus. Então, irmãos, trazendo aqui para nós, a ressurreição é os 2 caminhos que a humanidade vai trilhar, o céu e o inferno. Qual é a nossa esperança na ressurreição?
Essa esperança transforma a nossa perseverança. Por isso nós vamos perseverar nos dias ruins. Por isso nós vamos ser santos nos dias ruins. Por isso que Daniel entendia que o fato de ressuscitar para uma vida eterna, o fato de ter Cristo, de ter o Senhor como nosso Senhor e Salvador, a nossa ressurreição em Cristo, muda a nossa forma de viver, muda a nossa forma de andar, sabe? Romanos capítulo 8, versículo 11. Abre para mim, minha irmã. É a irmã que está lá não, né? Hoje é o irmão. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou a Cristo também dará vida aos seus corpos mortais por meio do Espírito que habita em vocês. A nossa esperança, irmão, nos diz da forma que nós devemos viver, porque o Espírito de Deus habita dentro de nós. Se ressuscitou Cristo, nós também seremos ressuscitados. Então, por isso, nós devemos viver de forma perseverante. Essa esperança da ressurreição eterna, da glorificação do nosso corpo, nos impede de viver uma vida leviana, nos impede de viver uma vida sem propósito. Irmãos, não viva de qualquer jeito, ajuste a sua vida. Nós sabemos onde nós precisamos melhorar, nós sabemos o que nós devemos fazer, como nós devemos fazer. Porque quando nós entendemos a questão da eternidade, as nossas prioridades mudam. Nossa prioridade não é mais ganhar dinheiro. Nossa prioridade não é mais conquistar o mundo. Porque do que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Do que adianta ganhar tudo e perder a alma? Eu não estou falando, eu não sou contra ter dinheiro, amém? Porque o seu dinheiro ajuda o reino de Deus. O seu dinheiro ajuda a igreja a avançar. Então, ganhe dinheiro. Muito dinheiro. Mas não ganhe dinheiro se não tiver propósito. Porque se você ganhar dinheiro não entendendo a vida eterna, você vai gastar só com você e vai deixar o reino de Deus de lado. E de que valeu ganhar dinheiro? As nossas prioridades mudam. A nossa prioridade é buscar a Deus. A nossa prioridade é ler a Bíblia. A nossa prioridade é estar com os irmãos. A nossa prioridade é perseverar uns com os outros. Alelam. Não perde a conferência, não. Você vai entender o que é isso. Sabe? O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 1, versículo 28, que viver é Cristo e morrer é lucro. Quem tem o entendimento da vida eterna e da vergonha eterna, viver é Cristo. Viver é olhar para as palavras de Deus e dizer: Senhor, eu quero uma vida transformada, uma vida mudada. Sabe? Quem entende as questões da vida eterna não tem uma fé superficial. Não tem uma fé emocional, mas tem a certeza da ressurreição, que é a âncora da nossa esperança. A nossa esperança não é outra a não ser a ressurreição do último dia, irmão. A nossa esperança, por que Daniel viveu de forma tão santa, tão diferente em um mundo que não era do seu povo, que era obrigado a fazer algumas coisas, porque ele tinha convicção da ressurreição. E por isso nós devemos perseverar com muita esperança. Só nós podemos viver assim. O mundo não vai viver assim. Nós não podemos cobrar do mundo algo que eles não têm. Para o mundo, a esperança deles é o Lavras Folia, é o rodeio. Lavras Folia tem? Acho que nem tem isso mais, né? Isso era na minha época. Era o rodeio, era
Arapuca, obrigado, irmão. É isso, porque a esperança deles é isso. A esperança do mundo é beijar 10 na noite, e beija mesmo, porque a sua esperança é isso. A esperança do mundo é sair de roupa curta no frio, eu não entendo. Ah, ser bobo, trem. Morrendo de frio, mas de roupa curta. Essa esperança, mas eles estão certos. Sabe o que eu acho mais da hora? É que eles estão certos. Eles estão certos porque é nisso que eles creem. Eles estão praticando o que eles creem. O que eu acho horrível é a gente crer numa coisa e praticar outra. Isso aí é terrível. Isso é terrível. Porque o mundo está certo em viver da forma que eles vivem. Certo, é isso que eles creem. A esperança deles é aquilo, é aquela noite, é aquela balada, é a próxima festa. A nossa esperança não, irmão. O que Daniel está querendo ensinar para nós é que o nosso estilo de vida tem que ser compatível com aquilo que nós cremos. Acho que os crentes, que aqueles que creem em Cristo, são os únicos que talvez não vivam dessa forma. Mas a nossa esperança está em Cristo porque é a garantia da ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Abre para mim, fazer um favor. Eu acho que eu vou abrir aqui também, que eu consigo ler mais. 1 Coríntios, abre aí comigo, 15, 20. Olha o que diz aí o apóstolo Paulo. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Irmãos, nós podemos confiar nisso. Nós podemos confiar na ressurreição, porque Cristo ressuscitou. Nós podemos confiar na ressurreição, porque teve testemunhas de que Cristo ressuscitou, falaram até mentira, pagaram até os outros, já manipularam os outros para falar que mentira, roubaram o corpo dele. Se Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Se Cristo está com o Pai vivo, nós também estaremos com o Pai vivo. Cristo, ele é o primeiro, e logo depois virá a gente no dia que ele se revelar de novo, na sua segunda volta. Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. O nosso corpo não será o mesmo, teremos um corpo transformado, de algo não perecível, de algo que nunca mais acaba, de algo eterno. Nós seremos fortes, não seremos como cristal. Nós somos muito frágeis, não somos, irmãos? Um acidente e acaba. Um tombo com a cabeça numa quina e acaba. Está amarrado no nome de Jesus, amém, irmãos? Mas nós somos, eu estou querendo dizer isso para dizer que nós somos frágeis. Não temos força nenhuma. Não temos força nenhuma, mas quando o nosso corpo for glorificado, aí acabou. É um corpo eterno. Para a glória do Senhor. Viveremos para sempre. Para sempre com o Senhor. Sabe? João capítulo 6, versículo 39 diz: e esta é a vontade daquele que me enviou, que não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que crê no Filho tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha que esperança maravilhosa. Quem crê em Cristo Jesus tem a vida eterna, será ressuscitado no último dia. Essa é a nossa esperança, é dessa forma que nós vamos viver, irmãos. Porque nós teremos ressuscitados? Porque nós somos justificados em Cristo. Você foi justificado em Cristo. Jesus morreu no seu lugar. Jesus morreu para te dar a salvação. Porque se dependesse de nós,
como pagaríamos tão grande culpa? Nenhuma. Mas o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus. Cristo se fez justiça por nós e hoje nós recebemos essa justificação. Então não acha que é porque você é mais bonitinho do que eu que você vai ser salvo, não. É porque Cristo morreu por você. Cristo te justificou. Quer preço maior, irmão? Sabe? Entendemos que haverá vitória sobre a morte. A morte vai acabar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal da imortabilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: ó morte, a morte foi destruída. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Irmão, a morte não vai existir mais, acabou. A morte foi destruída. No dia que nós ressuscitarmos, estaremos com Cristo. A morte ainda não foi vencida. Nós podemos crer e viver dessa forma porque um dia ela será vencida. No dia da nossa ressurreição, acabou. Estaremos em Cristo. Sabe o que nós precisamos entender desse ponto? Que a nossa ressurreição futura é certa. Nós temos a garantia em Cristo Jesus pela ressurreição. Todos ressuscitarão, amém? Uns para a glória eterna, outros para a vergonha eterna. Nós precisamos entender isso, irmãos. Versículo de número 3. Olha que legal. Deixa eu voltar lá. Daniel 3. 12, 3. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu. Aqueles que conduzem muitos à justiça serão como estrelas para todo sempre. O que Daniel está dizendo aqui? Que os sábios brilharão para sempre. Os sábios viverão com uma glória eterna, com um brilho diferenciado. Sabe? O nosso destino, daqueles que vivem em fidelidade, é um destino de influenciar os outros. A palavra de Deus está dizendo aqui que a nossa forma de viver, que a sabedoria bíblica de viver de acordo com a vontade do Senhor, ser sábio aos olhos de Deus, é ser aqueles que influenciam os outros. O princípio da sabedoria é o quê? Temor ao Senhor. E aqueles que temem a Deus vivem de acordo com a sua vontade. Uma vida em santidade, uma vida que testemunha a glória de Deus, uma vida que leva muitos a conhecerem a Deus. O que o texto de Daniel está dizendo para nós é que aqueles que conduzem muitos à justiça serão como estrelas. Daniel está dizendo para nós o seguinte: olha, o nosso projeto de vida, o nosso projeto de entrega ao Senhor é conduzir muitos a Deus. Essa é a missão daqueles que estão com o nome escrito no livro da vida. Essa é a missão daqueles que ressuscitarão no último dia. O que Daniel está falando para nós, que devemos perseverar com esperança, é uma vida que testemunha a Cristo, que leva outros a Cristo. Você é uma testemunha do Deus vivo nessa terra. Você é um discípulo de Cristo que não tem outro propósito a não ser levar outras pessoas a Cristo. A sua profissão, irmão, o que você faz é desculpa. É desculpa para você levar a Cristo. Imagina se todo mundo fosse médico. Porque o povo de Deus, todo mundo é médico. Quem vai pregar para as professoras?
Quem vai pregar para os pedreiros, para os pintores, para os vendedores? Quem vai falar a mesma língua? Então, isso aí que você faz, irmão, o serviço que você tem, a carreira que você quis seguir, ela não é o seu chamado. Não confunda a sua carreira com chamado. O seu chamado é ser luz que guia outros. O seu chamado é ser aquele que mostra Cristo para outras pessoas. O seu chamado é discipulado, evangelismo, ensino e influência cristã. Amém? Porque nós não estamos no mesmo lugar todos os dias. Eu acho que se olhar para a nossa igreja, nós conseguimos alcançar, talvez, nos bairros aqui da igreja, da cidade, alguma boa porcentagem deles. Sabe? Nós precisamos entender que Deus nos chamou para sermos seus discípulos, que discipula outras pessoas. Por isso nós devemos ir. Por isso nós devemos viver de acordo com a vontade do Senhor. Por isso nós devemos viver conforme Cristo diz em Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. A luz não pode estar escondida. A luz não pode estar escondida. A luz foi feita para colocar em lugar visível. Ninguém coloca uma luz debaixo da cama. Sabe, irmãos? Sábios são aqueles que brilham mostrando Cristo, chamando os outros para serem seus seguidores. A sabedoria do homem está em ser discípulo de Cristo e fazer discípulo de Cristo. Nós temos o exemplo de Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, que na sua morte impactou um outro homem. Quem que Estevão impacta na sua morte? Paulo. A morte de Estevão mexe com a estrutura de Paulo. Olha para você ver que interessante, irmão. Sabe? Brilhar não é escolha. Quando eu falo brilhar, é ser sábio. É levar Cristo a outras pessoas. Brilhar é o que nós somos. Brilhar é para o que nascemos. Levar outros à luz é o que o texto de Daniel está dizendo. É o que Deus nos chamou. Aonde que nós vamos brilhar, irmão? Aonde que nós vamos levar pessoas a Cristo? No nosso lar. Como pais sábios. Como filhos que honram o pai e a mãe. Como esposo que ama a esposa. Como esposa que ama o marido. Isso é o discipulado de Cristo. Isso é o discipulado do nosso Senhor Jesus. No trabalho, como aquele cristão honesto, que anda de acordo com a vontade do Senhor, que cumpre tudo aquilo que tem que ser cumprido. Na igreja, como o primeiro irmão a servir, como o primeiro irmão. Eu não sei, tá? Eu não sei. Estou aqui usando exemplo, eu não sei, não estou dando indireta para ninguém, tá bom? E não pensei em falar nisso. Mas Deus está mandando eu falar. Se você não gosta de orar, a hora que é para orar 2 a 2, irmão, como é que faz? Como é que faz? Nós temos que orar uns com os outros. Nós temos que viver de uma forma que a sua luz brilhe na vida do irmão, que você seja profeta, boca do Senhor para falar com o irmão. Como estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Nós somos os primeiros a servir o irmão. Ah, mas esse é o meu jeito. Muda então, que você está errado. Porque é isso que a Bíblia diz. É isso, não é eu que estou falando.
É a Bíblia, a palavra de Deus que está nos confrontando. Sabe? Brilhar é um resultado de uma vida moldada pela palavra de Deus. Pelo amor de Deus, não faça força para brilhar não, viu? Não faça força para brilhar. Só deixa Deus te moldar. Só deixa Deus trabalhar em você. Sabe, irmãos? Eu quero que vocês entendam que Deus nos chamou para fazer a diferença. Deus nos chamou para viver diferente do mundo. Deus nos chamou para sermos cristãos. Para sermos sábios segundo Deus, que vive pela verdade, que está em comunhão com os outros, que tem uma influência. A nossa influência tem que ser eterna, irmão. A maior influência que um cristão pode colocar na vida de outra pessoa é eterno. Essa é a influência da eternidade. Porque é por isso que nós vivemos. É por essa prática que nós entregamos a nossa vida. Nós fazemos o que fazemos por causa da eternidade. Sabe? Nós precisamos perseverar até o fim. Olha o que diz o versículo de número 12. Feliz é aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará, e então no final dos dias você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Sabe, irmãos? O que Deus está dizendo para Daniel, quanto a você, não preocupa com o tempo, não. Esses dias vai acabar, mas o dia que você acabar, você vai ressuscitar, você vai acordar e você vai ver, você receber o que lhe cabe. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui? Vai até o fim, irmão. Persevere até o fim. Até o fim, amém? Não é até depois do fim, não. Até o fim. Persevere até o fim. Persevere. Independente do que acontecer, independente dos dias, do sofrimento, da dor, com guerra, sem guerra, com dinheiro, sem dinheiro, vá até o fim dos seus dias, firme na presença do Senhor. Tem um canto, firme, firme nas promessas de Jesus, acho que é assim mesmo. Firmes! É isso que nós precisamos viver, dessa forma que Deus nos chamou. Sabe, não tem outro estilo de vida para nós, irmão. O conhecer Cristo, o estar dentro de uma igreja cristã, o conhecer a palavra de Deus, determina para nós o nosso estilo de vida. Não tem volta. Para nós que somos filhos de Deus, não tem volta. É um caminho único para a glória do Senhor. Nós vamos enfrentar o que tiver que enfrentar, irmão. Guerra, luta, perseguição. Nós vamos enfrentar, porque é isso. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 10, versículo 36, diz assim, até o 39, vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, mas os dos que creem são salvos. O último final aí. Nós não vamos retroceder, mas nós cremos na palavra de Deus que garante que o nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar e estaremos com Ele na eternidade. Prepare-se, ó igreja, porque nós estaremos com Jesus no céu. Por isso que precisamos fazer a diferença, por isso que precisamos viver em santidade, por isso que precisamos orar, por isso que precisamos dizer não para o mundo, por isso que precisamos dizer, nós somos de Cristo, a minha família é de Cristo. É isso. É para isso que nós fomos chamados. Sabe? O mundo não sabe o seu fim. Quem não tem Cristo não sabe o seu fim, irmão. Acha que vai morrer, vai para a terra. Usa até o texto do pó nós viemos, para o pó nós voltaremos, vai acabar ali mesmo. Mas nós que cremos em Cristo, nós temos a esperança do fim.
a esperança da eternidade no fim. Guarda essa palavra no seu coração. Persevere com esperança. Porque perseverar sem esperança é sofrimento. Perseverar sem esperança é o que o mundo faz. Acorda cedo, ganha dinheiro, volta para casa, tem 4, 5 empregos e faz aquele monte de coisa, porque não tem esperança. A esperança dele é ali. É hoje, é amanhã. A nossa esperança é a eternidade. Sabe? O livro de Daniel começa com jovens fiéis no exílio e termina com uma esperança de uma glória, de uma ressurreição. O livro de Daniel mostra que nós precisamos ter um compromisso inabalável. Quanto se lembra da primeira mensagem? Nós precisamos ter uma vida que testemunha. Nós precisamos entender a soberania de Deus, que foi o que eu falei semana passada. E nós precisamos perseverar até o fim. Encerrando essa mensagem, o sofrimento é real, mas tem fim. A ressurreição é certa, os sábios brilharão e a herança é garantida. Amém, irmãos? Coloque-se de pé. Romanos, capítulo 8. Versículo de número 18. Ô Cássio, eu vou te pegar no susto. Pega o violão para nós aqui e toca uma música aqui. Uma música de quinta-feira. São 24 horas de oração e ainda falta 4 minutos. Romanos 8,18 está aberto aí? Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que será revelada. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Essa é a palavra, irmão, para nós. Existe uma glória que será revelada. Existe uma glória que será revelada. Nós vamos cantar um louvor e eu quero que você ore ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero perseverar com essa esperança. Esperança na ressurreição, esperança no Senhor. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Aleluia, glória a Deus. Porque Ele vive, Cante isso com esperança. temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas
manhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Senhor, nós confiamos na Tua palavra. Nós confiamos na ressurreição do Teu Filho. Pai, nós te pedimos, Deus, essa noite, que possamos sair daqui com esse entendimento e viver, Senhor Deus, ser perseverante com essa esperança, a esperança da ressurreição no dia do Senhor. Pai, que nossas atitudes, que nossa vida, que nossa história esteja marcado, Senhor Deus, por uma vida santa, uma vida que agrade ao Senhor, uma confiança inabalável. O Senhor é soberano sobre todas as coisas, o Senhor governa tudo, a nossa casa e a nossa família é do Senhor Jesus. Pai, nós te pedimos em nome do Senhor, abençoa a nossa casa, abençoa nossos filhos, abençoa, Senhor Deus, o nosso estilo de viver, que seja um estilo que glorifique o seu nome, que seja um estilo que agrade o Senhor, que seja um estilo, Senhor, segundo a tua palavra, amor e favor. Pai, eu oro pelos meus irmãos, fortalece os meus irmãos esses dias. Aquele que está fraco seja fortalecido, aquele que está passando por alguma luta, que saiba que está no tempo do fim e que tem um tempo determinado para isso acabar. Pai, eu declaro em nome de Jesus que seremos sábios, que sejamos sábios para discipular a outros, para mostrar a glória do Senhor. Envia-nos ao mundo perdido, envia-nos aos nossos familiares, para que possamos glorificar o Senhor. Pai, obrigado por essas 24 horas de igreja aberta, orando ao Senhor. Obrigado, Senhor, por cada motivo de oração que o Senhor colocou no nosso coração. Obrigado por cada nome que o Senhor trouxe aos nossos corações para orar. Saberemos que teremos resposta dessas orações. Saberemos que veremos a glória e a graça do Senhor no dia da eternidade, Senhor. Saberemos que no dia do Senhor veremos que nenhum dos nossos trabalhos, nosso esforço foi em vão. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos conduzir com sabedoria, graça e favor. É o que nós te pedimos, nos abençoe. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Amém. Estenda suas mãos. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai diante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos. Eu profetizo, igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Nós estamos encerrados, que Deus abençoe vocês e até domingo que vem, sexta-feira conferência, sábado conferência e domingo Santa Ceia com o final da conferência. E quando enfim